Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Olá mais uma vez. Bom, nós falávamos de São Paulo, o homem, toda a formação, né? Quem foi Saulo de Tarso. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito desse Paulo apóstolo, né? Como que de perseguidor da igreja ele se torna o grande apóstolo dos gentios. Quando se deu essa mudança, como é que foi isso, né? Em Atos 9 é o primeiro relato desse encontro de Paulo com Jesus. Se a gente pegar depois lá em Atos 22, quando ele próprio começa a contar desse encontro, ele fala do horário, inclusive, que ele teve esse encontro com Jesus. Foi por volta do meio-dia. Quer dizer, no horário mais forte do sol, essa luz que brilha, né, desse sol, que ele se encontrou com o sol da justiça. Então, o primeiro relato, né, que está em Atos 9, vai dizer o seguinte, que São Paulo, logo após o martírio de Estevão, nós falávamos disso anteriormente, né, São Estevão, ele foi apedrejado, as vestes dele foram depostas ali aos pés de Saulo. Saulo aprovou o martírio de Estevão. Daí Saulo sai dali daquele lugar e vai com cartas, vai com autorização dos anciãos do Sinédrio para Damasco, para perseguir, prender e trazer presos para Jerusalém todos os seguidores de Jesus. E se eles matassem, tudo bem também, né? Bem. A carta autorizava ele, inclusive, a matar. A matar. Quem não matou, traz preso para ser julgado. E, claro, o julgamento ia dar nisso, né? Qual vai ser a sentença? A morte. A morte. Né? Bom, quando ele está, então, indo para Damasco, quando Saulo está indo a caminho de Damasco, aparece um clarão, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, Saulo não encontrou pessoalmente Jesus. Então, como assim, por que me persegues? É porque Saulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Então, naquele momento, Saulo tem uma experiência com o corpo de Cristo, né? Com o corpo místico de Cristo, que é a igreja, porque na verdade ele não perseguia o homem Jesus, mas ele estava perseguindo a igreja que estava nascendo. Interessante, né? Ele não tem um encontro apenas com um cristão, com um seguidor. Uma pessoa. Né? Mas com o corpo todo, né, da igreja. Né? Exatamente. Então, e aí Saulo fala, mas peraí, como assim? Por que me persegues? Mas quem é o Senhor? O que o Senhor quer de mim? Né? E aí Jesus vai dizer para ele, olha, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. E nessa frase de Jesus, que inclusive não aparece, né, em todas as narrativas da conversão de São Paulo, é muito interessante porque o que a gente percebe? Aqui já fica claro para nós que Saulo de fato era uma pessoa muito estudiosa, ele era zeloso com relação à fé, com relação à lei, mas era uma pessoa absolutamente aberta à graça de Deus. E ele já estava percebendo quando Estevão morre, nos seus últimos instantes, Estevão olhava para o céu e o seu rosto brilhava, resplandecia uma luz que Saulo enxergava, mas não compreendia. Ele falou, mas o que esse cara está vendo que eu não consigo enxergar? Por que esse brilho no olhar? Ele está para ser morto e ele está em paz. Espera aí, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo entender. Então ele era um homem honesto com a sua fé, né? Não era um intolerante. Né? Claro, ele perseguia sim aqueles que ele achava que eram inimigos de Deus, mas ele não era uma pessoa intolerante. Mas eu vejo que aqui nesse momento a palavra desprogramado é o que aconteceu com ele. Ele era um homem programado na fé que ele tinha. Ele cumpria rigorosamente todas as regras, todas as leis, e ele defendia, não porque ele era mau, né? Ele não ia lá perseguir aquelas pessoas porque ele achava... Era um sanguinário. Ele era um sanguinário. Ele achava que era uma seita nova que ia fazer o povo se perder. Sim. Então ele tinha uma boa intenção, né? Mas ele nesse encontro
É muito interessante quando fala assim, aqui no versículo 4, caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Caindo por terra. Muitos estudiosos, pessoas realmente que querem fazer uma ligação profunda, diz aqui que essa desprogramação de São Paulo começa aqui, né? De Saulo começa aqui, porque ele cai por terra. E a terra é o humus, e o humus é a humildade. Ele percebe que existe outra coisa maior do que o entendimento dele, e quando a gente está diante realmente de algo que a gente não entende, e a gente só tem a se curvar realmente, né? se humilhar. E ele faz isso, né? Ele cai por terra. Ele não fica na sua programação de leis, de regras, mas ele se humilha ali diante de Jesus, diante daquela luz, que ele escuta apenas uma voz e essa luz que o faz até cegar-se, né? Tanto isso é verdade que quando a gente leu aquela passagem lá de Filipenses 3, em que ele vai dizer, né, se tem alguém que pode se gloriar, eu tenho muitos motivos, porque circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas, e a gente sabe que quando tem um mas, tudo que veio antes fica como que secundário, né? Mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com esse bem supremo que é o quê? O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Então, de fato, caiu e foi ao chão. Ali ele se humilha, ali ele toca a terra, ali ele toma consciência de quem era ele. Homem estudioso? Ok. Sei muito? Ok, mas não sei tanto assim, porque tem alguma coisa que vai além da minha inteligência, sim, além da minha compreensão. Então, tudo isso que eu sou capaz de fazer eu por mim, não é nada perto daquilo que Deus quer que eu faça a partir de agora. E aí sim, ele assume essa postura de apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? Enviado. Então, por quê? A partir daquele momento, Jesus vai dizer para ele, você vai se levantar e você vai entrar na cidade. E você vai atrás de uma pessoa que eu vou te indicar. Então, quer dizer, a partir desse encontro, Jesus já começa, não só ele é desprogramado, mas ele recebe uma nova programação. Então agora tudo isso que você viveu, ok, beleza, vai ser útil, mas não do jeito que você imagina. Agora sou eu que vou começar a reprogramar você. E aí ele vai atrás de uma figura, né? Do Ananias. Jesus aparece para Ananias, que já sabia da fama de São Paulo, já conhecia que ele perseguia os fiéis, e Jesus pede para ele ir até São Paulo e colocar as mãos sobre ele e orar por ele. E Ananias, ele fala, como assim? Deixa ele cego, né? Como é que eu vou lá, né, falar com esse homem? Esse homem é mau. E aqui existe, da parte de Jesus, um plano, revela então para Ananias qual era o plano que Jesus tinha para Saulo. Então ele fala aqui, né, no versículo 15. Vai. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Você imaginou? Aqui Ananias já recebe qual seria a escolha de Jesus para a vida de São Paulo. Sim, e é interessante que São Paulo, daí então a gente continuando esse relato aí de Atos 9, nós veremos que de fato então Ananias batiza Paulo, né, e tudo vai começar. Mas interessante que em 1 Coríntios 15, São Paulo vai dizer, eu sou apóstolo, apesar de não ter visto o Senhor, de não ter feito parte ali, né, do grupo, mas eu sou apóstolo também. E é bonito porque ele vai dizer o seguinte, né? Então, 1 Coríntios 15,
ali no versículo 6. Então, no 5, apareceu a Cefas, em seguida aos 12. No 6, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago e em seguida todos os apóstolos. E por último, versículo 8. De todos, por último de todos, apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que ele me deu não tem sido inútil. Então aqui bonito, porque ele entende que não era do grupo dos 11, né, dos 12 apóstolos, aliás, mas ele fala, olha, não posso ser chamado como apóstolo, mas eu sou. Porque eu sou o que sou pela graça de Deus. Agora aqui ele fala uma coisa que de fato me chamava sempre a atenção e recentemente, até por conta aí dessa nossa conversa aqui, foi me esclarecido. Por último de todos apareceu também a mim como um abortivo. Essa palavra abortivo, no grego, em que foi escrito os Atos dos Apóstolos, ektroma, ela tem um significado diferente hoje para nós de aborto. O que é o aborto visto nessa época? Era uma coisa que iria matar a criança, mas também a mãe. E o que São Paulo estava fazendo quando ele se torna esse apóstolo, quando ele se torna esse enviado? Ele estava tentando matar a igreja que estava para nascer. Ele estava tentando abortar a igreja de Cristo que estava nascendo. Então, quando ele diz, né, e apareceu também a mim, depois de tudo, como um abortivo, como alguém que provoca o aborto. Exato. Eu estava matando a igreja e eu estava me matando também. Sim. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça que ele me deu não tem sido inútil. Gente, eu acho maravilhosa essa frase de São Paulo. A graça dele em mim não tem sido inútil. Então, assim, não sou apóstolo como os outros porque não andei com Jesus, mas sou apóstolo igual aos outros porque a graça dele em mim não tem sido inútil. Então, eu sou chamado sim, eu sou enviado sim. E que beleza, que desprogramação e que nova programação que ele recebeu, né? Eu gosto muito, Mariana, no versículo 18 aqui, Atos 9, 18, quando fala assim, no mesmo instante, quando Ananias reza então por Saulo, no mesmo instante caíram dos olhos de Saulo uma como escamas e recuperou a vista. Então, tenho certeza que não foi à toa esse detalhe aqui na descrição. Quantas vezes nós estamos com escamas nos nossos olhos e não enxergamos o plano de Deus ao nosso respeito, né? Por isso que é importante a oração dos irmãos, a oração da igreja, a oração mesmo de alguém que é enviado por Deus para orar por nós a respeito de algo que a gente não está enxergando como plano de Deus na nossa vida. É verdade. E agora no nosso próximo momento de fala, nós vamos falar um pouco também da importância dessas pessoas, desses amigos, na missão, né? Então, não só em nos apresentar Jesus, mas também como irmãos na missão, porque logo depois que ele então é batizado por Ananias e caem as escamas, ele já vai começar a missão. Ele já começa ali em Damasco. Agora você imagina, ele tinha chegado em Damasco para prender todo mundo. Agora ele vai para a sinagoga e começa a falar assim, não, olha, isso que eu vim fazer é o contrário, tá? Eu estou com vocês também, agora sou do mesmo time. Claro que isso vai gerar uma confusão. Algumas pessoas em Damasco não vão aceitar São Paulo, vão ficar com medo dele e ele vai ter que sair de lá fugido, e daí entra de novo os amigos, né, que vão ajudá-lo a fugir de Damasco e ir até Jerusalém para se apresentar aos apóstolos. E ali começa então toda a missão de São Paulo, né? Então, São Paulo missionário, é o que a gente vai ver agora, né, na nossa próxima conversa. E tem ali uma pessoa que principalmente nesse momento aí inicial foi fundamental, né, que é Barnabé. Então é isso, Deus abençoe e até mais.